Lei de Incentivo à Cultura, 3M, Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo apresentam Inspira, um podcast sobre os bastidores do documentário Inspira. A apresentação é da diretora do filme, Patrícia Travassos. Então vamos falar agora da Clarice Nisquier. A Clarice é uma carioca, atriz, com a carreira voltada principalmente ao teatro. Em 2021 ela comemorou 40 anos desde a estreia que aconteceu no Teatro Tablado, com o texto de Bertolt Brecht, que é uma das referências que ela cita no filme. Por 13 anos ela ficou em cartaz com uma peça chamada Alma e Moral, vista por mais de 500 mil de pessoas e que rendeu a ela diversos prêmios, como melhor atriz. Ela escreve também, produz, dirige espetáculos teatrais, atua na TV, no cinema. Ela tem uma atuação bem forte e eu tive o prazer de assistir a Clarice no Alma e Moral 2 vezes. E é muito legal ver ela no palco. Nesse espetáculo, especialmente, ela faz o espetáculo nua, com um tecido preto que ela vai mudando como se fosse um vestido, ou muitos vestidos que ela vai mudando de forma aquele tecido preto e se enrolando nele e trazendo histórias contadas pelo rabino Newton Bonder, que é uma das referências dela. E aí a gente teve um encontro com a Clarice no Rio de Janeiro. Como todos os personagens a gente está contando, a gente foi buscar ela em casa e aí foi mergulhar na história dela, né? A gente teve que mudar o lugar da locação, porque ela tinha sugerido. A gente, sempre na entrevista, nas pré-entrevistas à distância, a gente pedia a sugestão de um lugar que tivesse muito a ver com a história que ela fosse contar e que, de preferência, tivesse alguma água, né? Para a gente, de novo, trazer aquela linha narrativa que a água faz, né? E aí ela tinha sugerido uma cachoeira. Ela mora no Humaitá. E ela tinha sugerido um terreno atrás do condomínio onde ela mora, que tem uma cachoeira. E quando você olha para o alto, você vê o Cristo de braços abertos. Para a gente pareceu muito lindo esse cenário. A gente falou, é lá, tá perfeito. Acontece que quando a gente foi para o Rio e ela foi lá só fazer uma visita técnica antes de levar a equipe inteira para lá, ela viu que a cachoeira tinha secado, não estava exuberante como a gente tinha imaginado. Então, a gente teve que mudar a locação. E aí, a gente saiu pelo Rio procurando uma outra locação, mas a gente, a essa altura, não tinha autorização de gravar em outros lugares, né? Sempre que você vai fazer uma gravação, você precisa ter autorização. E aí, a gente tentou entrar na Floresta da Tijuca, não pôde por conta do Covid, então estava fechado, não podia entrar. A gente tentou também a Vista Chinesa, de novo, a gente não conseguiu entrar. E aí a gente estava muito em busca de uma água doce a essa altura, né? Buscando uma cachoeira. Eu perguntei para ela, eu falei, escuta, você é carioca, o mar te diz alguma coisa? E ela falou, tudo. Sempre morei em frente ao mar, na praia de Copacabana e tal. Aí eu falei, então vamos embora para a praia, né? E aí a gente foi para o Arpoador. E foi muito legal. E aí ela realmente estava se sentindo em casa totalmente e a gente fez a entrevista com ela na areia, na praia, e ela fez toda uma metáfora relacionada ao mar e à nossa vida, os altos e baixos, os relacionamentos, as ondas, né? Então, é legal de ouvir essa parte da entrevista que ela relaciona as pessoas com as ondas do mar. O mar é um símbolo, né, muito forte de vida. É um lugar muito incrível, porque ao mesmo tempo que ele te faz sonhar, que você quer saber o que está para depois daquela ilha, né? O que está dentro daquele navio, como é que se chega para depois desse horizonte, ele que te ensina o limite. Fernando Pessoa tem uma poesia que ele fala, né? O mudo como mudam as cores do mar. Então ele é sempre o mesmo, ele é sempre diferente. Esse som. A onda. Cada ser humano é uma onda. E você
vai vendo se é melhor mergulhar, se é melhor subir, se você pode ir de costas, pular de costas. Tem de tudo, gente. Tem onda para jacaré, tem onda... Tem aquele mar que você fica horas conversando, que é um mar que você não pode entrar. Não entra. Não entra. Não entra. Tem relações que não entra. Mas isso tudo você vai aprendendo, entendeu? Porque qualquer coisa, se você entrar, tem os salva-vidas, né? Tem os amigos. Você faz um sinal assim, eles te resgatam, né? Que foi o... O que mais? O mar é lindo, o mar é meu amigo total. Ai, nossa, desde a pandemia que eu não caminhava assim na praia. Obrigada por essa oportunidade. Foi muito bacana porque foi uma das primeiras vezes, se não a primeira caminhada da Clarice à beira-mar depois da pandemia. Ainda durante a pandemia, mas ela disse que estava muito fechada, ela tinha perdido o pai para o Covid e ela estava se protegendo o máximo possível, então ela não tinha ainda feito essa caminhada e foi quase um reencontro dela com o mar. Aí a gente conversou muito por lá, acabou jogando frescobol. Ela foi comentando sobre a cultura de praia mesmo, onde ela cresceu, e o contraste que isso representava na vida dela, porque ela vinha de uma família judaica em que os avós vieram na época da guerra para o Brasil, e eles contavam histórias horríveis, e quando ela abria a porta de casa, ela saía para a praia de Copacabana. Então ela disse que era um grande contraste em relação ao que ela estava vivendo e as histórias que ela ouvia em casa. Essa sensação que você, quando olha o mar, ele é real. E ao mesmo tempo ele é um sonho. Ao mesmo tempo ele evoca utopias, evoca possibilidades potenciais, né? Você sabe que essa calmaria de hoje não foi a calmaria de ontem, nem será a de amanhã. E o conhecimento é isso. O conhecimento, ele não é igual todo dia. Você pode estar falando as mesmas palavras, mas ele é outro. Ele tem a profundidade de um oceano. Ele é outro, porque ele está em movimento. Porque depende da tua relação, depende da tua escuta, depende do tempo, depende do momento histórico, mas ele é sempre um conhecimento. Ele é sempre uma água que vai reverberar. Ela fez questão de levar para a praia uma máquina de escrever. A gente fez imagem dela na praia, na Pedra do Arpoador, datilografando, sabe? Em referência a Clarice Lispector, que é uma das inspirações dela, né? Então, ela tem uma foto, um pôster na casa dela, da Clarice Lispector. É uma foto preto e branca clássica. Se você puxar no Google, provavelmente você vai encontrar. A Clarice com uma máquina no colo, mostrando a forma como a criação estava ali junto com o dia a dia, né? Não estava descolada da rotina. E aí a Clarice levou essa máquina lá para a Pedra do Arpoador e, no fim, a gente acabou assistindo o pôr do sol com ela. Lindo, aquela Pedra do Arpoador estava cheia de gente para assistir esse espetáculo. E ela lá com a gente também, contemplando o mar, a natureza, as pessoas, essa diversidade. E eu li muito Clarice Lispector, né, paralelo a todas as peças. Eu acho a Clarice, eu não tenho nem palavras para dizer porque é difícil. Aquele fluxo dela vai entrando dentro de você de uma maneira, né? Eu tenho na minha casa, tem um pôster da Clarice sentada num sofá e ela numa máquina de escrever Olivetti no colo. E ela nas crônicas fala, né, que ela escrevia, colocava a máquina no colo, as crianças ficavam ali brincando e ela escrevia aqueles livros maravilhosos assim, tchum, tchum. Então eu gosto dessa simplicidade, desse despojamento, dessa arte
integrada no mundo cotidiano, na rotina, sabe? A gente está aqui num movimento de integração que vai resultar num filme, vai resultar num documentário. O que é um documentário? É uma integração. O que é uma peça? É uma integração. E é uma visão. A gente aprende que o corpo humano é o somatório das partes. Cabeça, tronco e membros, é o corpo humano. Nós não somos apenas o somatório das partes. Porque quando as partes se somam, no sentido de que estão integradas, este corpo integrado não é mais do que um somatório das partes. É um corpo integrado. É assim que eu vejo uma sociedade, entendeu? Quando cada parte faz um todo, ela é esse todo integrado que é uma outra coisa em si. Isso é tão bonito, gente. Então, um ser humano integrado, um corpo integrado é um ser humano. Não sei explicar, porque eu não sei falar muito assim. É um sentimento, sabe? É uma sensação. Então, eu acho a natureza ensina demais. Porque o corpo humano não é o ser humano. Uma coisa é o corpo humano, outra coisa é o ser humano. São duas coisas diferentes. Ser humano pressupõe o corpo humano, mas nem sempre o corpo humano se pressupõe o ser humano, infelizmente. Para mim, a Clarice fala uma das frases que sintetizam mais o espírito do filme. Assim, ela fala que toda essa diversidade, essa pluralidade é a singularidade de cada um. E toda essa diversidade é o que nos torna únicos. Assim. Então, de novo, a gente falando desse coletivo, partindo de uma história pessoal e de todas as suas referências para o coletivo. Então, essa diversidade, essa pluralidade, essa multiplicidade é a singularidade de cada um. Então, é assim que eu vejo o mundo. E é uma visão. Eu acho que somos quantas pessoas no planeta? 8 bilhões? Já estamos em 8 bilhões, é isso? Então, são 8 bilhões de visões de mundo. É um engano, no meu ponto de vista, achar que todo mundo pensando igual é o que vai preservar a humanidade. Não consigo ver isso. Eu acho assim que bolhas, grupos, povos, tribos, países pequenos, claro, pode ter uma hegemonia de pensamento, mas mesmo assim não. Se você for lá dentro com uma lupa, você vai ver que dentro daquela bolha, dentro daquela tribo, dentro daquele país, daquela aldeia, daquele grupo de teatro, sabe? Eu trabalho em grupo de teatro há muitos anos. Cada um pensa de um jeito. Agora, você tem algo a cumprir, você tem algo a realizar. Então, cada um vai entendendo como que aquela obra coletiva pode ser feita com as várias visões de mundo, entendeu? Ela fala muito do Bertolt Brecht, ela fala da Clarice Lispector, ela fala de Machado de Assis, ela fala de várias referências culturais do teatro, da literatura, e é muito grata e fala muito sobre esse texto, Alma e Moral, que reflete sobre os dilemas, sobre os contrastes, as contradições humanas. É muito legal. Muitas pessoas fazem parte desse todo na minha vida. Quando eu comecei a fazer teatro, eu me apaixonei por Bertolt Brecht assim, de uma forma absurda. Eu achava que eu só ia fazer textos dele a vida toda. Eu ia montar uma companhia só de Brecht. Eu estava muito apaixonada. Então, é uma pessoa que me formou, um autor que me formou. Depois estudei Shakespeare, é um autor que me formou. Depois eu estudei Nelson Rodrigues, estudei Martins Pena, estudei Machado de Assis. Aí veio o estudo da Cabala e do livro do Newton Bonder, que na verdade me iniciou na Cabala, que é um estudo incrível. Então, o Alma e Moral é um livro mestre para mim. E aí sim eu passei também a conviver com Newton Bonder devido à peça, e ele é uma pessoa que faz total parte da minha formação também. E aí, além da Praia do Arpoador, a gente levou a Clarice para
atuar num palco, né? A gente queria vê-la no palco. E a gente foi para o primeiro palco da vida dela, que foi dentro da escola onde ela estudou, em Laranjeiras, chamada Eliezer Max, hoje, que mudou de nome. E aí ela reencontrou o tablado onde ela começou e onde ela tinha aula de piano e trouxe boas memórias, assim, sobre as referências que a acompanharam, as referências culturais e a formação dela, né? Porque o filme é isso, o filme ele faz esse contraponto entre as referências que você recebeu, como é que você transforma tudo isso e vira uma referência e vai reverberar para as outras pessoas também se inspirarem em você. Então vira essa soma, né? Que no fim das contas se multiplica, vira um grande pensamento, assim, diverso mesmo. Escola Eliezer Steinberg, hoje Escola Eliezer Max. Nesse palco eu fui feliz e estou sendo agora, mas olha que incrível. Eu tive aula de música com a dona Cecília Conde, uma grande professora de música que teve uma influência na minha formação, assim. Dona Cecília, muito obrigada por tudo. Eu vou abrir essa cortina, vocês vão ver o piano, que há 50 anos atrás a dona Cecília me dava aula, tá bom? Tchan, 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 tchan. Olha o piano. Ai, perdi. O que é arte? Arte é isso, acho que é uma palavra, como está na moda falar, né? Palavra guarda-chuva. Embaixo dela, tudo, né? O que significa fazer alguma coisa com arte? Fazer alguma coisa com tempo, fazer alguma coisa com o pensamento, com o sentimento, com as emoções, com a reflexão, com os impulsos também, com a intuição. Então, eu sinto assim que o nosso mundo interno é de uma riqueza do tamanho desse planeta. Então, eu não consigo entender alguém que, por exemplo, use sempre a mesma roupa, use sempre o mesmo perfume, e tenha sempre a mesma opinião fechada sobre tudo. O Raul Seixas já falava sobre isso. Ela trabalha muito nas contradições. Essa peça que eu acho que foi o trabalho mais importante, ela continua atuando, volta e meia ela está em cartaz com essa peça, então é legal acompanhar o trabalho dela e tentar assistir. Ela é quase um tratado de psicologia, assim, porque você consegue se ver em várias daquelas situações, né? Então, virou realmente para ela uma peça que acompanha a carreira dela. Ela vai fazendo, volta e meia, ela segue e volta a se apresentar com ela. Aquele que não enxerga não sabe o que não vê. Porque quando sabe o que não vê, de alguma forma já está vendo. Já o que vê pensa que tudo o que vê é o que é. Porque quando sabe que tudo o que vê não é tudo o que é, de alguma forma já está vendo o que não vê. Você fala uma palavra para ela e ela parece que vai improvisando em cima daquilo que você disse e viaja. E o dia inteiro no papo com ela foi uma grande viagem, né? Então a gente passou um dia assim, muito divertido com ela, que parece uma menina andando pela praia, se divertindo, com aquele cabelo comprido, enorme, quase maior do que ela, assim. Muito legal a maneira como ela se entregou também para a reflexão do filme. E aí trazendo alguns conceitos que às vezes a gente não para pensar, assim, do quanto é importante a desobediência para a evolução humana. E aí a gente acha que tem que fazer tudo certinho, sempre. E ela fala exatamente o contrário, pela ótica do Newton Bonder. O bom responde pela alma, o correto pelo corpo moral. Certas posturas reacionárias afirmam que há um bom e um correto absolutos para tudo. Certas posturas revolucionárias afirmam que bom e correto são inconciliáveis. Ou tudo bom, ou tudo bom.
E para os menos radicais, é a tensão entre o bom e o correto que nos oferece uma experiência de bem-estar, porque nem só o bom ou nem só o correto dá conta de tudo na vida. Nem o bom é o bom sempre. E nem o correto é o correto sempre. Devemos compreender quando o certo é o certo, devemos compreender quando o errado é o errado, mas devemos compreender principalmente quando o certo é o errado e quando o errado é o certo. Compreender um conceito pelo seu contrário é extremamente difícil, mas compreender um conceito pelo seu contrário é fotografar a alma. Nós estamos em 2021 e, vamos dizer assim, ficou muito cravado em nós que a obediência é sagrada. Mas o Rabino Newton Bonder mostra a importância da desobediência na evolução humana, a importância da transgressão na evolução humana. Então a Alma Imoral vai falar sobre tradição e traição. Traição no sentido da ruptura, das rupturas necessárias para a evolução da humanidade. Então ele vai falar sobre tradição e traição, obediência e desobediência, o bom e o correto, que são dois conceitos diferentes, o certo e o errado, né? E a reprodução e a evolução. Então ele vai falar sobre o corpo moral e a alma imoral. Ela é imoral porque, aos olhos do corpo moral, ela é imoral porque ela vai ter a função de criar uma tensão entre o corpo moral para que ela possa desobedecer para preservar a vida. A preservação da vida não se dá só pela moral, pela reprodução e pela obediência. A preservação da vida também se dá pela desobediência e pelas traições. Existem milhares de histórias no Velho Testamento falando sobre isso. Então, é sobre isso que eu falo na peça. Tem um impacto, né? Um impacto de algo que você pressente, que você sente. Você pode até não entender tudo ali, é pela razão, mas você sente que está diante de algo real. Que aquelas palavras, que aquele conhecimento, que aquela sabedoria, que aquele texto do Newton Bonder é real. A Clarice tem mais de 60 anos e ao longo dos últimos 13, pelo menos, ela teve em cartaz aí com Alma Imoral, uma peça em que ela está nua. E nua porque ela fala do corpo moral e da alma que não pode ter vestes, né? Não pode estar vestida, ela tem que estar desnuda mesmo para fazer esse papel. Só que ela foi contando, com o passar do tempo, alguns questionamentos que ela foi sofrendo mesmo, porque não pelo conceito da peça, da nudez em si, mas pelo envelhecimento e pela questão da mulher, do corpo da mulher no palco, né? Então, alguns questionamentos que ela foi percebendo ao longo do tempo. E ela se preparando, então ela diz que ela era rata de praia, tinha marca de biquíni, isso não fazia o menor sentido numa peça que está falando da alma, ela não podia ter marca de biquíni, então ela parou de frequentar a praia e tomar sol depois que ela começou a fazer a peça. Ela realmente se entregou muito para essa peça, eu acho que é um divisor de águas. Se eu tivesse que falar sobre uma palavra desse encontro que a gente está tendo aqui agora, eu diria isso: refinamento. Conversar, dialogar, refinar nossas ideias, pensar no que o outro está me falando, questionar a si próprio. O refinamento se dá na tensão de opostos, entendeu? Nos paradoxos. Não numa vida sem conflitos. Eu não sei o que é uma vida sem conflitos. Se alguém souber, me conte. Eu só sei do que é uma vida com conflitos, com o mar, com frescobol, que a gente estava falando, né? Eu jogo bem frescobol. Eu achava que era interessante essa reflexão que ela faz sobre os dilemas humanos e as contradições humanas. Então, eu achei que isso poderia agregar. Além de
ter esse sotaque carioca. A gente já teve baiano, já teve mineiro, já teve pernambucano. A gente está no Brasil inteiro, gaúcha, né? A gente está no Brasil inteiro nesse filme. Eu acho que ele traz essa diversidade também de Brasis, de realidades, de olhares, de áreas de atuação. E, no fundo, está todo mundo querendo se inspirar os outros, querendo respirar. A gente queria representar também o teatro em meio a todas essas formas de arte que os personagens apresentam no filme, né? Então, a gente tem a dança da Flaira Ferro, com a música dela também, tem a música do Lenine, tem a música da Júlia Rocha, mas também o cuidado que ela presta, né, para todos os pacientes, todo esse outro lado da Júlia Rocha. Tem a literatura do Itamar Vieira Júnior. Eu vou acabar deixando gente para trás, porque são 10 personagens, mas a gente tem várias formas de arte, e eu acho que o teatro também tem uma importância muito grande, e a Clarice veio para trazer essa representação também. O artista não precisa se isolar do mundo, ele traz dentro dele um pensamento, um fluxo de ideias e de sensações e de sentimentos que é no aqui e agora. A Patrícia está pegando fragmentos da realidade, pessoas que uma nunca viu a outra, e vai fazer um documentário onde eu vou me emocionar vendo as outras pessoas, o público vai se emocionar, vai juntar ideias, vai fazer sinapses, vai... Nossa, eu nunca tinha juntado a Lagoa do Abaeté com o que a Clarice Nisquier fala, mas olha, juntando isso, que cara, que pode crer, é isso. E assim vai renovando o pensamento das pessoas, vai, né, trazendo vida. Me chamou muita atenção quando eu vi a Clarice no palco. Ela tem uma memória impressionante. Ela faz uma brincadeira com o público que ela pede para as pessoas, no momento em que ela vai beber água, é um monólogo. E aí, no momento em que ela bebe água, as pessoas podem pedir que ela repita algum trecho da peça. Qualquer trecho aleatório, a partir de uma palavra. Então, ela puxa, no meio da memória, ela te dá o texto de novo. Tem uma definição dela da memória, que a memória faz parte, é como se ela vestisse a memória, sabe? A memória, ela é essa memória. E, na verdade, para a gente é a memória de quem nós somos, né? Então, ela não decora, ela é aquele texto. É muito legal. A memória é um afeto, é um fluxo afetivo. Patrícia, canta, por favor, Ciranda, Cirandinha, para mim. Ciranda, Cirandinha, vamos. A Patrícia, diretora desse documentário, que está aqui, acabou de cantar Ciranda, Cirandinha. Duvido que ela imaginava que eu ia pedir isso agora para ela. E na velocidade da luz, ela cantou. Se eu pedir a você, você vai cantar também, provavelmente. A memória, ela está armazenada, é um potencial vital que está armazenado. Não sei nem se é essa palavra, mas que flui na velocidade da luz no presente. Como é que a gente explica isso, né? Como é que a gente explica de onde vem isso? É só explicando quem nós somos, né? E aí é um pouquinho complexo, né? O podcast Inspira foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Realização Prosa Press. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.